O Elton estava contando uma história aqui para mim sobre casos de oficina, né, Elton? E ele contou sobre as vezes em que ele precisou demitir o cliente. Elton, conta para mim que história é essa? Como assim você precisou demitir o cliente? Vou dizer que eu já tive que fazer isso algumas vezes já. E hoje, inclusive, foi uma delas. Antes de eu vir para cá, ainda tive que me estressar com o cliente. E quem tem oficina e quem nunca, né? E o que aconteceu? O que o cliente fez ao ponto de você chegar para ele e falar assim, ó, não, aqui na minha oficina você não é bem-vindo? Hoje a gente tem, por a gente fazer parte do núcleo, a gente tem uma série de processos dentro da empresa. E um deles, quando o veículo está no elevador, principalmente se a gente vai mexer num componente que seja da suspensão do carro, a gente tem que fazer um checklist de suspensão do carro. E esse carro veio para fazer um ajuste na suspensão traseira. A gente fez todo o levantamento do carro, viu que o carro tinha mais componentes a ser trocado. Esse carro já tinha vindo de uma outra oficina, que a oficina mandou para a geometria. O cara da geometria mandou para mim porque o carro não dava alinhamento. E a gente fez toda a análise do carro e percebeu que o carro tinha algumas buchas estouradas e tinha mais componentes que não haviam sido trocados pela outra oficina. E a gente orientou o cliente que tinha que trocar. Deixa eu te perguntar, essa outra oficina fazia parte da associação? Não. Não fazia. E aí, o que aconteceu? Esse carro foi para o elevador, fizemos análise, ficou um tempo no elevador, e quando a gente desceu o carro, esse carro trancou o amortecedor. E alguns carros da linha Ford, é comum isso acontecer. A Export é um desses carros que acontece bastante isso. E esse é um Focus, era um 2011, se eu não estou enganado, o carro. Colocamos o carro no chão e fomos balançar o carro, vimos que o carro estava duro. Aí peguei e mandei um áudio para o cliente assim, ó, a gente executou o serviço no teu carro, verificou que tem outras folgas no teu carro que não vai dar alinhamento, então precisa ser sanado esses outros defeitos também. Só que aconteceu uma coisa, o teu carro travou um amortecedor. O amortecedor ainda é original, é um carro que já tem mais de 15 anos de uso, e travou o amortecedor original, o carro com mais de 100 mil quilômetros, já deveria ter sido trocado, mas acabou de travar aqui dentro da oficina. Então tem que trocar. E o cara me mandou um áudio, me enchendo de desaforo, dizendo que o carro não estava assim, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu não mandei vocês nem abrir o capô do carro, era só para arrumar a questão que o carro não estava dando alinhamento. Aí eu expliquei para ele, nosso dever como oficina é orientar o cliente, porque muitas vezes o cliente é leigo, não entende da área técnica, e a gente precisa manter isso informado, tanto que a gente evidencia isso com fotos e vídeos, e a gente mandou isso para ele. O carro tinha sido colocado batente novo na dianteira, tinha vindo da oficina ontem o carro, e o batente hoje já estava esfarelando já, ou seja, era um componente que foi colocado novo, mas provavelmente estava no estoque da autopeça, estava ressecada a borracha, e de um dia para o outro já esfarelou, estava se desmanchando. E eu mandei para ele tudo isso, tudo com foto, tudo explicando certinho, e ele não quis nem saber. Nesse meio tempo ele já tinha contatado 3 oficinas para ver se a minha informação era verdadeira, já tinha falado com o advogado, e já falou que ia me processar. Aí eu estava com o sangue um pouco quente, porque eu já tinha que vir para cá, e aquela coisa toda, eu disse... Assim, meu amigo, primeiro, a gente não tem medo de ameaça. E tudo que a gente fez aqui está dentro da legalidade. Eu vou colocar um amortecedor para ti novo no teu carro, eu não vou te cobrar, vou dar de presente, e estou mandando o teu velho no porta-mala ainda com um lacinho para ti ficar de presente e recordação. E assim eu deixei eles lá para fazer esse serviço. Mas é um dos casos que acontece dentro da oficina. A minha não é a primeira vez que acontece, já tem um monte de oficinas de parceiros, amigos meus, que aconteceu isso também. E são situações do dia a dia da oficina, né? Infelizmente. E isso é a importância do posicionamento da oficina, né? A gente Exato. precisa apresentar para o público a maneira correta. Meu Deus. Até a Siri entrou na conversa agora. Calma. Por isso a importância do posicionamento correto da oficina, né? Porque a gente, de fato, precisa mostrar para o cliente, falar com ele numa linguagem que ele entenda e mostrar o procedimento que a gente implementa. Então, o checklist, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla dentro do núcleo, da associação e da própria Infalto, né? Que a gente está apresentando aqui, a gente fala sobre a importância do checklist. O quanto você protege a sua oficina desse tipo de situação quando a gente faz um checklist bem aplicado. É exatamente isso. A gente tendo todas as ferramentas, a gente às vezes acaba se incomodando, mesmo explicando, mostrando com foto, mostrando com vídeo, às vezes tem esse desencontro de, nem vou dizer de informação, mas de entendimento, que eles acabam não compreendendo, e às vezes querem te crucificar por uma coisa que às vezes a gente não, na verdade a gente não tem culpa. Porque, pensa, todo carro que eu levantar no elevador, eu vou ter que amarrar as rodas para o carro subir com as rodas juntos? Não faz sentido. Olha a mão de obra que isso dá. Então ninguém faz isso. Mas é um caso que aconteceu, como outros que aconteceram também, mas
Só para a gente ver que, tipo assim, não é só na tua oficina que tu vai ter um problema desse. Na minha eu também tenho. O parceiro meu que veio para cá também teve um problema semana passada e é um normal, acontece isso em todo negócio. Isso, Elton, foi um caso que aconteceu hoje. Mas, resgatando na memória, tem algum outro caso que para ti foi marcante? Que, não, esse cliente também não posso mais atender? O que aconteceu? Esse, inclusive, eu fiz toda essa conversa com o cliente e falei para ele assim, tu não precisa mais nem colocar o pé na minha oficina e se tu puder não passar na frente, também agradeço. Eu tive que falar isso para ele. E vai fazer mais ou menos uns 10 anos atrás, por aí. Eu teve um outro cliente também, a gente fez um reparo numa parte do chicote do carro dele de injeção. O carro tinha um problema de uma falha, também tinha vindo já de 2, 3 oficinas que ninguém dava jeito de resolver, e acabou vindo para a gente descobriu o defeito, que era um defeito no meio do chicote, um fio quebrado. Fizemos o serviço, não colocamos nenhuma peça no carro, porque o defeito era só um fio quebrado no chicote, reparamos e colocamos na hora de serviço. Reparo parcial no chicote elétrico, tudo discriminado na hora de serviço, inclusive na observação, dizendo o que tinha sido colocado. Aí tá, resolveu o problema do carro, o carro ele falhava, morria, se apagava, diversas coisas. O cara andou, acho, umas 2 semanas com o carro, e depois ele veio lá assim, eu levei o carro em outra oficina e vocês não trocaram o chicote do meu carro. Eu falei para ele, tá, mas que parte que a gente falou que trocou o chicote do carro? A gente reparou um fio que tinha rompido no meio do chicote. Inclusive, está na observação da hora de serviço. Se pegar a hora de serviço, está lá. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir a tua hora de serviço de novo aqui e vou te mostrar. E assim eu fiz, imprimi a hora de serviço. Por isso que tem que ter sistema, tá? Tem que ter sistema. O máximo que poder evidenciar de coisas, evidencia. Se puder anotar todo o passo a passo, a observação, como foi feito, para evitar esse tipo de dor de cabeça. Imprimi, mostrei para ele, tá vendo aqui, ó? Reparo parcial chicote elétrico. Tantas horas de serviço, aqui o diagnóstico de scanner, e aqui na observação, o que foi feito, que era um fio rompido no meio do chicote, assim, assim, assim. Mas vocês têm que ter trocado o chicote todo por esse preço, não sei o que. Meu Deus. Resumindo, eu falei para ele assim, cara, tu pega isso aqui, tu sai daqui, tu não passa mais aqui na oficina, tu não precisa de ti como cliente, porque a gente resolveu um problema do teu carro, tu estás aqui vendo trazer uma dor de cabeça de uma coisa que está sendo explicado para ti, mostrado. Assim, ó, às vezes a vontade de sair no soco, mas a gente não pode. Mas respira fundo. Mandei embora, se, cara, sai daqui, só vai-te embora e não te quero mais na minha empresa. E nunca mais apareceu, graças a Deus, uma bênção. Elton, já que a gente está nesse assunto, falando sobre clientes, né? Já está acontecendo na tua oficina também do cliente chegar com o celularzinho na mão. Ele chega assim, aí ele abre o ChatGPT. Aí ele mostra assim, não, mas eu vi aqui que no ChatGPT tá falando que o meu carro é assim, assim, assim. Tá chegando esse tipo de cliente aí pra ti? Nem precisa ser no ChatGPT, no próprio Google, né? Tu pesquisa ali, já aparece ali na inteligência artificial do Google. E isso já acontecia lá atrás, que já pesquisavam, já vinha que eu vi no YouTube que é assim que troca a peça. Isso acontece o tempo todo, inclusive ontem aconteceu ainda, um cliente com uma falha num carro também. Eu vi já que essa falha pode ser isso, aqui. Ele já deu todos os passos que podia ser a falha. Eu disse assim, sim, pode ser isso aí, mas pode ser mais um monte de coisa também que não está listado aí. Então tem que fazer diagnóstico, tem que testar. Não dá para tu sair só trocando peças se tu não fazer o diagnóstico. Tu vai trocar peça que não precisa, vai ficar cara a manutenção para o cliente. Então a gente se baseia hoje no quê? Faz diagnóstico, estuda o primeiro carro, o que está acontecendo. Eu vou dizer que assim, eu não levo em consideração nada quando a gente vem com essas coisas, tá? Eu já digo assim, ó, cara, isso aí, se tu quiser levar essa consideração tudo que está aí, então tu arruma um carro em casa. Mas se tu trouxesse o carro aqui, porque primeiro, tu confia na nossa empresa, no nosso serviço. E a gente vai te entregar o teu problema resolvido. Esse é o nosso objetivo. A gente vai trocar peça caso precise, se não precisar, a gente não vai trocar. E assim, eu vou dizer, tá, muitas partes de carro que às vezes é falha, principalmente esse ano, eu vou dizer que foi o recorde de acontecer isso. A gente recuperou resolveu um monte de defeito de carro, que era tudo defeito tipo em chicote elétrico, não precisou trocar uma peça no carro. Não. E era problema só de chicote. E então, tudo através de um diagnóstico bem feito. Exato. Pega literatura de fábrica, literatura da montadora, por mais que a gente tenha uma dificuldade enorme nisso hoje, que é uma das brigas que a gente está lutando, né? E de conseguir informação técnica de montadora, mas a gente tem os meios para conseguir isso hoje. A gente estuda a literatura do carro e vai assertivamente onde precisa. Aí, às vezes, não precisa nem trocar uma peça do carro e sai mais barato para o cliente. Tu vai ter um diagnóstico mais assertivo, vai trocar só o que realmente precisa, sem estar com uma conta desse tamanho, testando peça que depois tu não consegue mais devolver, que depois tu aplicou não devolve mais, que é o diferencial que algumas empresas têm e outras não, né? A gente vê muito isso, o pessoal que tem um defeito de uma falha ali, começa a botar peça, compra uma peça, vamos botar para testar. Não deu, compra outra peça, bota essa para testar. Aí quando tu vê a lista está desse tamanho aqui, não resolveu. Não. Ele não é mecânico, ele é um trocador de peça, né? E é uma das coisas que a gente luta muito para combater, principalmente na Infalto, que é onde a gente fala sobre gestão, sobre processos, posicionamento e uma postura correta no mercado.
E tem uma coisa que a gente tem reunião semanalmente, toda segunda-feira, antes de a gente começar na oficina, a gente faz reunião de alinhamento, toda segunda-feira, sem exceção. E se eu não estiver na empresa, eles vão fazer reunião. É assim que tem que acontecer. E uma coisa que eu sempre digo para eles assim, ó, cuidado no diagnóstico e no checklist do carro. Aqui a gente não é trocador de peça. A gente é oficina mecânica, a gente repara as coisas e acerta no diagnóstico e troca só o que precisa ser trocado. Passa para o cliente, ó, isso que precisa trocar é esse aqui que vai resolver o teu problema. É assim que tem que funcionar. Não tem que trocar peça para testar, para tentar descobrir o defeito do carro. É fazer diagnóstico assertivo, é assim que tem que trabalhar.